Olá, irmãos e irmãs que estão nos assistindo através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz, localizado no Guará, no Distrito Federal. Essa casa está completando 60 anos no dia 1º de outubro. Ela é pioneira no DF e está sempre ajudando na evolução dos irmãos encarnados e desencarnados. Parabéns, Cial. Parabéns a todos os trabalhadores dessa casa. Estamos também gratos pela oportunidade de estarmos aqui com vocês para levar uma palavra acolhedora, para um entendimento mais consciente dessa dádiva que é a vida. E antes da palestra, eu gostaria de dar um pequeno recado. Coloquem num copo ou num recipiente a água. A espiritualidade amiga, ela vai fluidificá-la de acordo com as nossas necessidades biológicas e espirituais. Porque Deus sabe do que necessitamos para o nosso progresso ético. Então façamos agora a prece inicial e eu peço que acomodem-se de maneira muito confortável. Vamos fechar os olhos para elevar os nossos pensamentos até Deus. Essa prece, ela é especial. Ela foi ditada pelo Espírito Caritas para uma grande médium, a Madame Creel, em Paris, em 1873. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade estenda-se a tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, e esperança àqueles que sofrem. E que a vossa bondade permita hoje e sempre aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Em um só coração, em um só pensamento, subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso. A fim de subirmos até vós, dai-nos, Senhor, a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho aonde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Bem, então convidamos a todos a apreciarem a palestra da nossa irmã Tassiane Nunes, com um tema lindíssimo, a lei de amor. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus seja em nossos corações. Agradecidos estamos também pela oportunidade que nos honra o Centro Espírita André Luiz de falar sobre a lei de amor, recordando que esta nobre casa, uma das pioneiras em nossa cidade, completa 60 anos neste ano. Nós aqui viemos para, como aprendizes que todos somos, recordar os ensinos do meigo Rabi Galileu. Quando, na época dele, assim como na nossa, Jesus enfrentava os desafios da hipocrisia farisaica, das perseguições gratuitas, os seus apóstolos o seguiam, e ele vivenciava o amor, exemplificando em cada gesto, em cada cura. Convocou cada um dos apóstolos que o seguiram sem hesitar, compreendendo que leva a paz interior e que esta toda a lei e os profetas
e que nos traz intimamente a elevação de que necessitamos para vencermos o mundo. Ele, mesmo do alto do madeiro, exemplificou o perdão e a misericórdia, como também um elemento derivado desse amor imenso que veio a partir do seu exemplo de renúncia por todos nós, deixar a marca indelével na sociedade de que podemos sim encontrar a felicidade a partir da compreensão deste que é o ponto mais sutil dos sentimentos, o amor, da qual nos fala também Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando assim cita a lei de amor, nos dizendo que é esse sol interior, e esse sol a espraiar em nós, que nos liberta dos instintos e das emoções infelizes, é que Jesus veio nos ensinar. Porque aquele que ama de verdade tem ligeiros os pés e anda como se nada pudesse o agastar. Anda como se nada pudesse lhe desanimar ou lhe retirar as esperanças íntimas. E quando Jesus exemplificou o amor e trouxe essa palavra à humanidade, os cristãos primitivos ébrios de alegria e felicidade foram ao martírio nos circos máximos, sem hesitar. Já não é mais necessário o holocausto de outrora, assim nos ensina o Espírito Protetor em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas para a vivência do amor é necessário o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas vaidades, da nossa mesquinhez que muitas das vezes nos obstaculiza de enxergar o que é essencial a nós e de também sentir em nosso âmago esse sentimento libertador. A doutrina espírita, com a compreensão mais aprofundada ainda e retirando o véu dos ensinos do Cristo, que ele legou à humanidade, veio nos ensinar sobre a reencarnação, trazendo esta nova palavra em que compreendemos aí a aplicação da justiça divina a nos conceder a misericórdia de refazermos os caminhos que deixamos para trás, com lágrimas e dificuldades. O amor de Deus por nós, infinito, que rege o universo e da qual Leon Denis nos diz em O Grande Enigma que os mundos são entre si solidários, permite que a evolução do ser se dê em inúmeras vidas e que podemos sim, tal qual o Cristo nos ensinou, viver este sentimento. Mas Jesus nos traz uma lição ainda maior sobre o amor, dizendo que nós também deveremos amar os nossos inimigos. E ao terminar um dia de pregações e de boa nova, quando o crepúsculo já ia no horizonte e o sol tocava com seu laranja as águas calmas do mar Galileu, os apóstolos reunidos se questionavam, e assim questionaram o Mestre, conforme nos revela Amélia Rodrigues. Qual é esse tipo de ensinamento em que devemos amar os inimigos? A lei nos diz que é olho por olho, dente por dente. E aquele que se vê vitimado deve, sim, ter o direito de cobrar daquele que lhe infligiu o sofrimento. Jesus olha com ternura cada um daqueles que muitos jovens resolveram lhe seguir os passos, sem compreenderem contudo de todo e plenamente naquele momento, o que eles iriam enfrentar
e o tamanho do desafio da edificação do reino dos céus nos corações. Eles sabiam que Jesus era diferente, mas ainda não compreendiam naquele momento a missão como um todo. Então o mestre fita cada um daqueles discípulos e diz que se fizerdes as mesmas coisas que fazem os publicanos, que farias de especial ou de diferente? Se amardes apenas aqueles que vos amam, não fazem assim também os pagãos e os gentios? O que fizerdes, o que fizeres de diferente? O que fizerdes de especial? Por isso o mestre veio ensinar também a perdoar o adversário, neste processo de não se vingar, não desejar o mal, não se alegrar com algo de ruim que aconteça àquele irmão que às vezes, no momento intempestivo ou inadequado, acaba por nos lançar na face uma agressão, ou mesmo aqueles que nos perseguem gratuitamente. E então ele nos ensina a regra de ouro sobre amar também estes que não são os nossos amigos. Kardec, em sua sabedoria, enuncia em O Evangelho Espiritismo dizendo que o coração não bate da mesma forma diante de um amigo e diante de um inimigo, é verdade. Mas podemos fazer diferente, não desejando mal, orando por aqueles, como nos ensinou o Mestre, que vos perseguem e que vos caluniam. Esse é o desafio novo colocado ao cristão. E assim foram convidados os apóstolos a não resistir ao mal que vos queiram fazer. E assim como ele que teve que enfrentar a hipocrisia do poder transitório da época, de governos injustos, como nos tempos atuais nós temos enfrentados inúmeros percalços também diante das mazelas de outros irmãos que, tendo o poder, acabam se equivocando e tombando nas malhas do egoísmo. O mestre enfrentou o sarcasmo, as bofetadas na face, em que aqueles que detinham o poder disseram a ele: profetiza agora e diz-me quem lhe bate a face. Em um exercício infeliz de ironia, também os apóstolos foram convidados um a um à renúncia e ao sacrifício, enfrentando os sarcasmos, enfrentando as perseguições. Depois que ele voltou, mesmo após ter sido crucificado, aparecendo para os discípulos e demonstrando a imortalidade da alma, dizendo que ficaria com eles até o fim, que estaria ao lado deles mesmo diante das situações infelizes, e convidou-os uma vez mais a amar e perseverar no bem. Assim também nós, na atual conjuntura e no atual momento, somos convidados a perseverar até o fim. Ainda que a caridade de muitos venha a esfriar, a lei de amor nos convida a continuar, a sermos resilientes, pacientes, a cultivarmos em nossos corações a esperança tão necessária nos dias atuais. E sim, fortalecemo-nos na oração para que venhamos a ter a fé que transporta as montanhas, a montanha da má vontade, a montanha do desalento, da preguiça e do desânimo, diante de tantas circunstâncias a nos agastarem. Porque assim também Jesus enfrentou o Calvário para, ao final, na redenção, aparecer iluminado, vencendo o mundo,
sem levantar qualquer espada, sem agredir a quem quer que seja, e ensinando uma vez mais a amar, mesmo aqueles que lhe entregaram a taça de fel. Porque muitas das vezes nós aguardamos as gratificações dos céus, esperamos os reconhecimentos que não merecemos. Porque mesmo o Mestre, ao curar os leprosos, apenas um voltou para lhe agradecer. Então, muitas das vezes, realizamos o bem no intuito de receber em troca, quando, na verdade, somos verdadeiramente donos e sentimos-nos plenos quando nos doamos de maneira abnegada. E podemos exercitar isso da onde nos encontramos, nos dirá Joana de Ângeles em Messe de Amor. De qualquer lugar, porque a caridade está ao alcance de todos. Aquele que tem uma situação material que possa se doar ao outro pode exercitar esse amor pela caridade, porque entre a avareza e a prodigalidade, Deus colocou a caridade como uma forma de equilíbrio e para que viéssemos a exercitar esse bem e o amor na doação material. Mas se não tivermos o bem material naquele momento, ou não pudermos, podemos, como nos ensina Cáritas em o Evangelho, exercitar o amor doando o nosso talismã divino, que é o tempo. Doar o tempo, a atenção, conversar, ouvir, dizer uma palavra amiga, utilizar-se da arte de ouvir o nosso próximo e acolhê-lo para que ele venha se sentir compreendido e não julgado em suas dores mais íntimas, e que no atual momento de isolamento social nos é tão necessário para prevenir as questões infelizes relacionadas às ideações que muitas das vezes são cultivadas no íntimo do ser sem que ele perceba, de suicídio. O quanto nós precisamos acolher e prevenir para que essas ocorrências não se deem e para que venhamos também a ofertar mãos amigas e fraternas àqueles que sofrem de melancolia. Que não nos deixemos abater diante dessa situação atual, recordando Cristo que veio nos ensinar a lei maior quando Ele nos convida ao bom ânimo. Que venhamos a compreender que toda a lei e os profetas se encontram neste ensino: amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Porque amando-nos tornamos brandos e pacíficos. Amor, o alto perdão, daremos as respostas mais profundas ao nosso ser. Porque no amor existe o hálito divino. É o amor o pão da vida, da qual nos ensinava Jesus. É o amor a água que nos dessedenta diante da secura que recebemos das diversas circunstâncias enfrentadas e provações da vida. Diante do olhar de sarcasmo ou infeliz, diante de uma rispidez proferida na face, que possamos perdoar, para não cultivarmos nada contra o nosso irmão, conforme nos ensina Simeão. Que como Estevão, que teve o rosto esfacelado quando Saulo, e não Paulo, ainda habitava no coração daquele que seria o apóstolo dos gentios a iluminar a humanidade inteira. Saulo lhe agrediu, Estevão engoliu seco e com lágrimas olhou para Paulo, naquele momento ainda Saulo, como nos revela Emmanuel, e compreendeu: ele ainda não conhece Jesus como eu conheço. Então nós que já conhecemos o Mestre,
Como nos diz Joana de Ângeles, aquele que conhece Jesus não é mais o mesmo, que possa fazer diferente, porque assim somos convidados a realizarmos de maneira diferente. Jesus nos diz: eu não vim destruir a lei, é verdade. E Estevão, em uma das suas que à época procurava a casa do caminho, e todos estavam muito necessitados, nos diz que a lei de Moisés, que trouxe a justiça, Jesus trouxe a base fundamental que lhe faltava para lhe dar cumprimento, a equidade, a misericórdia. E assim nos traz também o livro dos Espíritos, ao falar da lei de justiça, amor e caridade. Por isso, meus irmãos, somos convidados diariamente a vivermos como cristãos e a compreendermos, como nos diz Paulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, que ser cristão e espírita é uma só e a mesma coisa. Por isso temos a oportunidade de viver a mais excelente das virtudes a cada pequeno passo da existência. E quando não soubermos como começar, por onde começar, façamos o que Santo Agostinho nos ensinou em O Livro dos Espíritos. Fazei como eu fazia quando estava encarnado, nos diz Santo Agostinho. Quando ele nos fala que devemos, antes de adormecer, refletir sobre o dia que tivemos e verificar em nós aquilo de que necessitamos melhorar, aquilo que necessitamos efetivamente modificar e corrigir. Quantos irmãos, muitas das vezes, perdem a oportunidade de realizar o bem, porque vivem de maneira automática, movidos pelo automatismo das paixões, dos seus próprios conflitos internos e das suas dificuldades, emaranhados que se encontram nos próprios desequilíbrios psíquicos. Assim, é de suma importância realizarmos essa reflexão diária, para que venhamos a despertar, como nos ensina Paulo. Desperta, ó tu que dormes, para o amor, para a compreensão desta lei maior, que resume toda a doutrina de Jesus e faz com que venhamos a desenvolver humildade, a compreensão com relação ao outro, e assim vivermos em sociedade, de maneira fraterna, considerando o próximo, e assim tendo uma conduta de respeito mútuo, pois que o respeito é o princípio do amor. Que possamos nos lembrar e recordar sempre que hoje a sociedade é convidada a resgatar no seio da família os débitos deixados no passado, quando somos convidados a viver em isolamento social. O amor ao próximo agora também se tornou concreto, ao utilizarmos a máscara, não só como um dever cidadão, mas como uma consideração para com o outro e para consigo mesmo, porque o amor é ao próximo como a si mesmo. Então que possamos viver de maneira a compreender um ao outro, a ofertarmos mãos amigas, auxiliarmos aqueles que têm fome, que têm sede, que neste momento passam também por dificuldades, para que venhamos a viver a solidariedade. Esta que muitas das vezes é esquecida. A piedade é derivada do amor. E assim nos ensina também o Espírito Miguel em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da piedade que devemos ter uns com os outros, e que ela, mesmo melancólica em algum momento, ela nos comove e nos leva à compaixão e à consideração, a este sentimento de empatia em que eu me coloco no lugar do meu próximo. Porque todos nós necessitamos de piedade,
de misericórdia uns com os outros. E assim como nós falimos e caímos, nós também devemos perdoar as falhas e quedas alheias. Isso, todavia, não significa omissão da nossa parte, mas que possamos exercitar isso com um equilíbrio, de modo a contribuirmos na construção do futuro que será ridente, do amanhecer de uma nova era, que será o mundo vindouro de regeneração, e que não mais um espaço tão grande para o egoísmo, não mais haverá prantos e ranger de dentes. Ainda haverá dificuldades, sim, desafios inúmeros, mas não mais essas angústias que hoje nos agasta, para, na verdade, nos desenvolver como seres imortais que somos, porque toda a atual conjuntura, todos os sofrimentos do mundo e os vivenciados por nós mesmos são, na verdade, degraus de evolução, e que podemos sim suplantar, atraindo para nós aquilo que o ministro Sanzio, na obra Ação e Reação de André Luiz, nos diz, como sendo o céu interior, na medida em que avançamos para o amor. Então que possamos viver cada vez mais e rememorar dia a dia os ensinos de Jesus e seguir-lhe os passos, porque Ele espera de nós que brilhe a nossa luz interior, e que venhamos, sim, a ser o sal da terra, diferentes de outros que se entregam, mesmo sendo nossos irmãos, nós devemos perdoar e não julgar, mas, observando o comportamento infeliz, aprender também a como não fazer, e executar a nossa tarefa diária, o nosso dever cristão, na vivência da comunhão com Jesus, este que é o nosso modelo e guia para o aperfeiçoamento. Que possamos então, meus irmãos, permanecer em paz, porque assim como o Mestre nos deixou o ensino, eu vos dou a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Sim, a paz do Mestre não é uma paz do mar morto, em que há, na verdade, somente ilusão e corrupção interior. Não. É a paz de consciência que podemos alcançar na medida em que avançamos, sendo melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Assim a doutrina espírita também nos ensina na edificação da mulher e do homem de bem. Que possamos então assim, meus irmãos, seguir com coragem, confiança e recordando de que o Evangelho é o nosso alimento divino e detemos esse livro da vida para nos fortalecer nas horas mais graves e que sim, ainda que a tempestade seja intensa, ainda que o céu esteja em borrasca, invariavelmente ele cederá à bonança. Então, nós iremos transitar por momentos desafiadores a nós, mas conscientes de que iremos edificar um mundo melhor, iremos sair mais fortalecidos destas situações para crescermos em espírito e verdade. Que possam todos ficar em paz. Eu agradeço a oportunidade de aqui estar e de poder conversar um pouco sobre esta lei que tanto nos encanta e tanto nos infunde plenitude, para que venhamos juntos a aprender e a crescer junto ao coração de Jesus. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Tassiane, muito obrigado pela sua apresentação. Esse tema tão maravilhoso que é a lei de amor. Esperamos tê-la conosco em uma nova oportunidade. Nossa gratidão. E agora, em nossa prece de encerramento, eu sugiro mais uma vez
que nos coloquemos em uma posição mais confortável e elevemos a nossa mente, o nosso pensamento ao alto, ao bem, ao amor. E pedimos a Deus as bênçãos para que possamos suportar todos os dias o que nos apresenta com muita garra, com muita determinação, com muita coragem, com esperança. E que compreendamos que tudo aquilo que nos apresenta é uma grande oportunidade para a nossa evolução. Pedimos também, Senhor, que abençoe as águas, fluidificando-as, para que possamos também, desta maneira, nos energizarmos o nosso corpo, o nosso espírito. Pedimos também, estendendo as nossas preces e as nossas orações a todos aqueles que estão sofrendo nas ruas, nos hospitais, que possam receber essa boa energia de coração para levar paz e amor. Que assim seja, que Deus nos abençoe. E as nossas palestras estão acontecendo de forma virtual todos os domingos às 17 horas e às quartas às 19h30. Os temas são escolhidos com muita intuição, com muito carinho para você. Obrigado pela sua presença e que Jesus floresça em nossos corações. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.